Que a graça do Senhor Jesus, seu divino amor, seja com todos. Que o seu nome seja honrado e glorificado para sempre e para sempre. Qual é o objetivo central da palavra de Deus? Eu já ouvi algumas alegações dos céticos, e olha mais uma vez nós falando sobre céticos, onde eles afirmam que não há uma manifestação clara, plausível lá na Torá, na Tanakh, na lei, com relação ao Messias, da forma tipológica como o Messias ele se apresenta no Novo Testamento. Então, para nós, qual deve ser o questionamento? Se eu creio em Cristo, no Messias, eu posso encarar os escritos do Velho Testamento com uma unidade fechada, ou seja, ali acabou, não tem nada que vai se projetar para fora, se cumpriu ali mesmo, é uma coisa isolada, não tem ligação com o Novo Testamento. Nós já vimos que o Novo Testamento é confiável, é plenamente confiável, nós já vimos isso. Mas será que existe alguma coisa ainda que surge fora, que se projeta para fora lá dos escritos do Velho Testamento, levantando um cumprimento posterior após os eventos relatados lá no último livro, né, o livro de Malaquias, que na verdade, né, são os eventos ali que vêm na sequência depois dos Macabeus. Será que realmente isso existe ou não? Será que eu posso ver isso, né, o Velho e o Novo Testamento, como uma revelação natural de Deus através de Jesus? Bem, em primeiro lugar, o Velho Testamento. E eu vou falar Velho Testamento, eu não vou falar Tanakh aqui, eu não vou estar falando Torá aqui do nada, sem motivo, é Velho Testamento, tá certo? Eu não vou nessa ideia, nessa coisa toda sionista de estar com esses termos aqui, não tem necessidade. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele carece de uma norma que indique Jesus e o seu fundamento, que são os apóstolos, para que nós possamos então compreender o que está lá nas escrituras hebraicas. Você tem um princípio de interpretação chamado princípio do literalismo. O princípio do literalismo é introduzido, então, nesse vácuo. Tem um cânon que não terminou. E é preciso que haja algo de interpretação aqui, que aponte, seja apontado por Deus, aliás, para que haja uma consumação em Cristo e no Novo Testamento. Os céticos vão ignorar isso. Os céticos vão dizer que não há essa indicação no Velho Testamento, quando na verdade é. O próprio termo, esse termo literalismo, ele vai ter um significado duplo, se ele for definido de outra forma, de uma forma diferente, não é isso? Que não seja aquele que apresente Cristo, uma forma central, aquilo que se diz, né, de cristologia, Cristo em toda a palavra. Interessante isso. Cristo em toda a palavra. O chamado dispensacionalismo, o que é que ele faz, então? Ele vai negar esse relacionamento. Essa é outra faceta do dispensacionalismo. Ele vai negar que existe essa dependência entre as profecias do Velho Testamento e Cristo, entre o estabelecimento da eclésia através do Messias no Novo Testamento. O dispensacionalismo, mais uma vez, vai rejeitar essa aplicação tradicional das promessas do reino davídico, né, desse reino de Davi, do governo espiritual de Cristo sobre a sua igreja. Por quê? Porque essa aplicação, ela interpreta a profecia de uma forma alegórica e não literal. Então, nós temos aqui uma questão. Qual é a questão? Os dispensacionalistas, realmente, eles vão aceitar o caráter dependente da Escritura como um todo, ou seja, uma unidade espiritual das revelações do Velho e do Novo Testamento? Será que eles fazem isso? É preciso entender a Escritura, a palavra, como um todo com cumprimentos, um todo voltado para uma finalidade. Então, eu posso interpretar, por exemplo, o Velho Testamento como algo fechado em si. Muitas pessoas hoje têm feito isso, né? Têm se utilizado apenas do Novo Testamento para fazer uma referência ao Messias, mas o que o Messias estabelece em si não há ligação, vamos dizer, propriamente dita, com o Velho Testamento. Nós não podemos fazer isso. Você está fazendo do Velho Testamento um cânon fechado. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos de permitir que Cristo seja o intérprete de Moisés e dos profetas.
E nós temos de permitir também que o Novo Testamento, chamado Novo Testamento, ele tenha essa autoridade de aplicar as profecias que estão no Velho. Tem pessoas que nem sequer gostam de falar essa palavra, Velho Testamento, de Novo Testamento, porque para elas não existe nada disso. Não existe nada disso. E estão laborando num erro, né? Essa questão de terminação. A terminologia de velho e novo é apenas para designar o tempo do cumprimento do propósito de Deus. Então, eu não posso interpretar o Velho Testamento no sentido final, que ele finalizou e que ele completou, como se Cristo ainda não tivesse vindo e como se o Novo Testamento não tivesse escrito. É exatamente o que acontece quando algumas pessoas querem celebrar algumas festas, das quais o Velho Testamento fala. Nós já temos falado disso por aqui. Aquela pessoa que quer celebrar a Páscoa, por exemplo, nos moldes, como está predito lá, apresentado no Êxodo, ela está fazendo isso, ela está fechando o cânon lá do Velho Testamento como se Cristo não tivesse vindo ainda. Ela está ignorando uma determinação apresentada pelo próprio Messias. Então, o Messias não existe para ela. O que existe é uma determinação que está lá no livro de Êxodo, que tinha um lapso temporal para ser aplicado. Não é verdade? Então, nós precisamos entender sobre essa questão de literalismo. E dentro do próprio judaísmo, nós temos essa apresentação de figuras literais. Olha só, a partir dessa perspectiva, e esse é um assunto bem interessante, dessa perspectiva cristã, e lembrando, tem gente tão desperta, que nem diz que é cristã. Não, nós já falamos disso, né? Eu não posso dizer que eu sou cristão, porque se eu disser que eu sou cristão, eu sou o quê? Eu sou... Olha, é tanta coisa que estão colocando na cabeça das pessoas, você não pode dizer que é cristão. Se você disser que é cristão, você está sendo Cristo, e a palavra Cristo foi inventada por Roma, é do Crestos. Olha, tanta baboseira, e tem gente que acredita. Então, de uma perspectiva cristã, está claro, né, que os líderes judeus da época de Jesus, eles tinham uma compreensão confusa. Uma compreensão confusa e unilateral do Messias prometido. Mas tem gente que está indo em busca hoje dos mesmos líderes judeus que tinham o mesmo entendimento da época, que não mudou, que possui o mesmo entendimento hoje, para que a pessoa lá lhe explique a palavra. O que a pessoa vai, vamos dizer assim, assimilar se alguém nem sequer crê no Messias? Você vai assimilar a mesma visão dele, confusa e unilateral do Messias. Bem simples, bem direto aqui. Então, se lá naquela época dos escribas e fariseus você vê Cristo repreendendo, chamando de escriba, chamando de raça de víboras e outras coisas mais que está lá em Mateus 23, você pode ver como é que Jesus fala lá com eles. Se não houve mudança, né, nessa teologia lá até hoje, chega a mesma coisa, houve mudança, né, aceitou a Cristo, né? Então por que você vai buscar para aprender de Cristo com alguém que não crê em Cristo? Eu quero aprender Torá, aprender a palavra de Deus. Começa por aí já, um deslize. Então eles interpretavam mal a palavra profética. Por causa de quê? Devido também a um tipo de literalismo que eles tinham. Eles passavam por alto o caráter condicional das bênçãos do concerto prometidas a Israel. E tem gente que ignora isso, até hoje. Todas as bênçãos são concedidas de forma condicional. Todas. Então as pessoas pensam que você pode fazer o que quiser, você pode apostatar e Deus vai, te perdoa, mas Deus vai e castiga, traz de volta, aí a pessoa apostata de novo, tal, não, mas depois pode fazer o que quiser, não importa, vai ser o eleito para sempre. Não é assim. Não é assim. Então, todas as bênçãos são concedidas sob um prisma condicional. Assim foi com Israel. Então, os judeus não estavam esperando o Messias sofredor. Eles não estavam esperando. Isso não fazia parte da leitura da Torá, da leitura bíblica, vamos dizer assim, que eles tinham. Nem mesmo os discípulos estavam esperando isso. Você vai ver em Lucas 24, que mesmo após cumprir-se o sacrifício de Cristo, do Messias, os discípulos não estavam esperando que aquilo acontecesse.
Nem mesmo os discípulos que estavam com ele ali durante 3 anos e meio, imagina os líderes. Se você for pesquisar nos escritos apócrifos, desses escritos apócrifos da época do judaísmo, você vai ver que tem vários conceitos do Messias. Eles têm vários conceitos do Messias esperado e do reino de Deus. Em nenhum desses conceitos, em nenhum desses escritos, você vai encontrar uma descrição de um Messias que deveria morrer. Pelo contrário, você vai encontrar um Messias guerreiro. Não há Isaías 53. O que a teologia do judaísmo aí nesse período ensinava a respeito do Messias e do seu reino, nunca devem ser um guia seguro. Tem pessoas que estão fazendo isso. Ou uma norma para você compreender o que as profecias ali do Velho Testamento realmente estão significando. Então, os discípulos de Cristo, incluindo João Batista mesmo, Mateus 11:26, você vai ver isso, eles descobriram um novo significado, um significado mais amplo, mais profundo, envolvendo a missão do Messias e do reino de Deus. Então, Jesus, ele não veio para oferecer-se a Israel como rei da glória, conceber um reino terreno com poder político. Não. Quando os judeus tentaram fazer isso, você vai ver o texto de João 6, verso 15. Em João 6, verso 15, eles tensionam tomar Jesus ali, dizendo, não, ele agora é o rei e vamos agora fazer aqui a confusão, a guerra com quem vier, porque esse homem que faz esses milagres aqui está com a gente, então ele pode multiplicar a espada também, pode fazer o que ele quiser. Quando eles tentam fazer isso, está lá em João 6, verso 15, Jesus recusa-se e ele sai imediatamente dali, dizendo que não era aquilo. Ele recusou-se, porque essa era a interpretação. Ele diz aqui que ele retira-se sozinho. E para o próprio Pilatos, ele diz, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. João 18, não é isso? João 18, 36. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ele diz agora, o meu reino não é daqui. Então essa é a razão, você tem uma razão aqui, porque que os judeus, como nação, veja, como nação, eles rejeitaram a Cristo como seu rei, porque eles interpretaram extremamente mal a missão do Messias. E até hoje continua assim, interpretando assim, mal. E a natureza também do seu governo, do seu reino, por quê? Porque eles vislumbravam, primeiramente, tem que ter uma ordem das coisas aqui. É preciso que haja uma ordem. E essa ordem precisa ser respeitada. Primeiramente, é preciso que a ordem correta seja colocada, né? Preciso se concentrar na ordem correta. Eles se concentraram, primeiramente, na glória terrena, na glória política do Messias que viria e do seu reino, e começaram a negligenciar o panorama espiritual. Então, na época, né, o judaísmo rabínico, ele passou a esperar um Messias político, guerreiro, que libertaria, como Davi, um tipo de Davi mesmo, que libertaria a nação da opressão romana. Essa era a questão toda envolvendo ali, além de outros pontos mais. Então, essa era a expectativa, né, do reino do Messias. E era o oposto, exatamente o oposto do que seria feito na primeira vinda. Aquele que veio, acima de tudo, veio para vencer Satanás, vencer o reino espiritual das trevas, destruir esse poder escravizador do coração, primeiro do seu próprio povo ali, e depois de todo mundo, né? E a primeira vitória foi no deserto. Ele tinha de exorcizar aqueles demônios, e quando ele está fazendo aquela obra, ele é denunciado pelos próprios como realizando a obra dos demônios. Olha que contradição, Mateus 12, 22 vai falar disso, né? Como tendo um espírito imundo. Você já parou para pensar nisso? Ao nível profundo de desconhecimento, um nível profundo também aqui de hipocrisia que estavam desenvolvendo, até o ponto de pecar dessa forma. Então, Cristo estava interpretando esse poder, na verdade, dizendo o seguinte, olha, isso aqui é o estabelecimento do reino de Deus. Aí Mateus 12, 28, não é isso? Lucas 17, 21, quando ele diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus.
sobre vós. Então, os discípulos também não estavam compreendendo isso aqui, a natureza do reino de Deus. Quando Pedro quis impedir Jesus de ser o Messias sofredor e moribundo, lembram disso? Cristo repreende ele de uma forma veemente aqui. De uma forma veemente. Marcos 8,33. Ele diz, arreda Satanás. Ele sabia quem estava usando Pedro ali. E ele fala diretamente com Satanás, que Satanás estava usando Pedro, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens, ou seja, um reino político, naquele momento, e a evitabilidade da morte na cruz era cogitar das coisas dos homens, e não das coisas de Deus. Não é? Existe aqui um autor, T.W. Manson, ele faz uma tradução livre desse texto, né? É como se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro, fora do meu caminho, Satanás. Na verdade, não era para Pedro, era para Satanás mesmo. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque estás mais interessado em um império humano do que no reino de Deus. Então era isso que Cristo estava dizendo. Então, se alguém defende o Messias até hoje, da forma desfocada como foi feita na época por escribas e fariseus, a pessoa está, na verdade, interessada, mesmo sem saber, em alguns casos, no estabelecimento de um império humano do que no próprio reino de Deus. E Cristo se oferece a Israel como uma palavra profética havia determinado. Primeiramente, não como rei da glória, mas como o servo, o Messias servo. Esse fato aqui está bem claro, porque Jesus não ofereceu o império davídico, esse império restaurado de Davi que eles esperavam tanto. Pelo contrário, ele rejeita esse messianismo político, a esperança deles, que eles queriam a todo custo, mesmo dos próprios discípulos. Então, o fato de que ele não vem como rei glorioso, mas vem como um salvador humilde, era uma evidência para provar que o reino que ele oferecia não era exterior, terreno, primeiramente, mas correspondia a essa forma dele chegar até o coração das pessoas. Então vem a pergunta, qual foi então a causa? Qual foi então a causa da rejeição, que ocasionou a rejeição de Jesus como príncipe da paz, de seu reino espiritual pelos judeus? Qual foi a causa? Desde o começo do seu ministério, Cristo já inicia o seu ministério desapontando a expectativa judaica desse Messias glorioso. Ele já começa ali a desabar tudo ali. A primeira impressão não é a impressão boa que se esperava, não é isso? Não era. Agora, a causa fundamental disso aqui tudo, fazendo uma análise profunda, é mais uma vez o chamado literalismo dessas investigações judaicas lá do primeiro século, lá dos rabinos, porque você tem uma forma de tratamento aqui, que eles estão levando as palavras de Moisés, principalmente dos profetas, de uma forma muito a sério, e trazendo elas, né, porque elas interessam no aspecto que eles querem que interessa, e estão rejeitando outros aspectos, sem investigar porque esses outros aspectos também haviam sido escritos. Eles estavam recortando as escrituras. Eles estavam recortando as escrituras e negligenciando pontos importantíssimos da salvação, como a questão da remissão dos pecados. Isso é interessante aqui. Então, uma forma que é interessante disso que se fazia, o chamado literalismo judaico, eles dividiam os escritos, né? Você vai ver que isso ficou claro naquela seita lá de Qumran, lá do Mar Morto, não é isso? Por quê? Lá na seita de Qumran, lá que eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto, o que é que se percebeu? Eles não apenas explicavam algumas partes lá da lei de Moisés de uma maneira mais dissecada até que o judaísmo farisaico. Por exemplo, sobre o Êxodo 16, 29. Mas eles interpretavam as profecias, né? Por exemplo, Abacuque, e mostravam ali que eles ignoravam todo o contexto, porque eles interpretavam as profecias, eles estavam preocupados com o período em que viviam. É o período que eles viviam, que era o tempo do fim, e tudo quanto estava relacionado ali haveria de cumprir-se apenas no período em que viviam. Foi isso que ocasionou também um certo erro teológico na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1842 para 1844.
É preciso que as coisas se cumpram agora, né? Jesus volta agora. Então, esse imediatismo levou aquele pessoal lá, né, da seita de Qumran, dos pergaminhos do Mar Morto, a interpretar as coisas da forma errada. Então, os essênios, eles são os essênios, né? A convicção deles que eles tinham era que eles possuíam o único discernimento das Escrituras. Por quê? Porque eles tinham uma confiança no chamado Mestre da Justiça. Quem era o Mestre da Justiça? Foi o fundador da comunidade deles, do Qumran. Então, eles ignoravam a Escritura e acreditavam apenas naquilo que eles tinham por tradição. E aí repete hoje também o padrão de muita gente, que acredita naquilo que recebeu por tradição da igreja e desconhece aquilo que realmente está na Escritura. Desconhece o que está na Escritura. Então, Deus revela o que está na palavra. E ali na palavra que está a chave para desvendar tudo mais e como as coisas vão serem aplicadas. Agora, para a seita lá de Qumran, ela identificou as interpretações lá do chamado mestre dele. Meu microfone está fechado, irmão João. Fechou aqui, né? Pessoal, faz tempo que fechou? Fechou. Opa! Estava falando Estão me ouvindo agora? o pessoal lá de Qumran. Estou te ouvindo, João. Até que ponto deu para ouvir? Até a seita de Qumran? Foi isso? Isso? Sim, até a seita de Qumran. Sim. Positivo. Bom, muito bem. Então, voltando aqui, uma recapitulação sobre eles. A seita lá de Qumran e os essênios começaram a partir de um ponto de vista errado, aplicando a palavra de Deus, tirando ela do conceito, do contexto das Escrituras. Se nós fizermos assim também, como muitos têm feito, nós vamos perder a chave. A chave que abre o Velho Testamento é você encontrar Cristo, é você encontrar o Messias no Novo Testamento. Porque Deus, ele nos dá todas as possibilidades de interpretar, de entender as suas palavras. As palavras da Escritura recebem o significado daquela mensagem do próprio autor da Escritura. Então nós vamos poder entender o que Deus está falando ali nos escritos proféticos sobre as promessas. Então você tem promessas com relação a Israel como um povo, você tem promessas da dinastia, você tem promessas sobre a terra, sobre a cidade, sobre os montes, não é isso? Você vai ter promessas ali específicas também para o plano de salvação, não só para Israel, mas também para o mundo. Hoje muita gente tem misturado tudo. Tem pessoas que têm misturado essas promessas e têm feito, né, tentado ressuscitar, pensando que o Messias volta agora também para ressuscitar novamente um reino terreno de Israel. E veja que está elaborando no mesmo erro que, na época lá do primeiro século, eles caíram também nesse erro. Então o Velho Testamento está revelando esse plano universal que nós podemos compreender, e a chave está em Cristo. A chave está em Cristo. O centro focal do Velho Testamento é a promessa de Deus em abençoar. Não é isso? Todas as pessoas através da semente de Abraão. Quando Deus diz, eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo e eu habitarei contigo. Deus falou isso para o seu povo. Então esse é o plano de Deus, essa é a promessa de Deus para o seu povo. Então essa promessa aqui é uma promessa messiânica, porque a única maneira de abençoar todas as nações, através da semente de Abraão, seria através do Messias. Então aqui nós temos uma promessa messiânica, e essa promessa aqui se relaciona com as predições lá do Velho Testamento, não tem como separar isso aqui. Os escritores, quem escreveu o Novo Testamento, Paulo, os evangelhos, Atos, Lucas, Pedro, Tiago, você vai ver que eles reconhecem a Cristo, eles fazem uma aplicação de Cristo, nós vamos ver isso, como perfeito cumprimento das promessas de Deus aos patriarcas. Existe essa promessa, a irmã está dizendo que não houve, né? Não sei. Felizmente, não... Irmã, saia, por favor, e volte, ver se o áudio estabelece. Eu acho que agora está normal, pelo menos daqui. Então, é preciso entender isso, né? Paulo, por exemplo, Paulo traz isso nos escritos dele. Atos 26, capítulo 26, versos 6 e 7. Ele diz, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar.
É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Atos 26, 6 a 7. Nós vemos aqui Paulo falando disso, né? Mostrando que esse é o centro da esperança. Também em Atos 13, 32 a 33, ele diz: nós os anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Nós os anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Qual é o evangelho que foi feito? A promessa. Então, Paulo está dizendo aqui que todo o Antigo Testamento, na verdade, ele é uma promessa de evangelho. E diz que Deus cumpre isso através de Jesus, ressuscitando a Jesus. Gálatas 3:29, Paulo também diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Onde está essa promessa? Está no Antigo Testamento. Então, Cristo é o alvo da missão de Abraão e de Israel. Não há como dissociar. Ele vem para redimir todo mundo, a raça em si. A salvação vem ali por escolha do Criador, dos judeus ali. Mas não para os judeus de forma exclusiva. Tudo bem? A Escritura, Gálatas 3:22, determinou e encerrou todos sob o pecado. Todos estão igualzinhos debaixo do pecado. Então é preciso que surja agora o elemento fé. Gálatas 3:22, o elemento fé em Jesus Cristo. Somente através do elemento fé em Jesus Cristo a promessa é concedida. A promessa não é concedida pelo elemento descendência. A promessa não é concedida pelo fato de eu ser descendente de judeu, de eu ter sangue de judeu. Não, a promessa é concedida pela fé em Jesus Cristo. Então, aquela promessa que foi feita lá a Abraão, o sentido dela, o cumprimento dela, não é simplesmente pessoas aqui que se multiplicam para sua grande nação, todo mundo aqui tem milhares e milhares de pessoas. Não. O sentido da promessa é a fé, é a multiplicação daqueles que têm a fé no nome de Jesus. Então, o Novo Testamento vai falar sobre isso. Deus cumpre a promessa de Abraão em Jesus. O cumprimento da promessa de Deus em Abraão não é multiplicar ali e fazer com que os descendentes de Abraão sejam 6 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo dizendo que é judeu para ser salvo. Não. Deus renova esse concerto com Israel, Israel espiritual, através de Jesus, só que é por uma fiança superior. Está lá em Hebreus 7:22, e Deus estabelece uma esperança superior, Hebreus 7:19, para todos os que creem. Está lá em Hebreus verso 8. Então, o Novo Testamento inteiro vai testemunhar disso, de um cumprimento das promessas que estão lá no Velho Testamento, em Jesus. É por isso que Paulo diz, 2 Coríntios 1, verso 20, as promessas de Deus, elas têm o sim em Jesus. Sem Jesus não há cumprimento. As promessas foram feitas para ter o cumprimento. É como se Deus tivesse redigido um testamento, e Deus redigiu, para ficar mais claro, Deus redigiu uma carta, e Cristo vem e assina essa carta. Então, sem a assinatura de Cristo feita através do seu sangue, essa carta não teria validade. Então, toda interpretação que Paulo fala, ela se centraliza nesse Israel nacional, mas não pode haver uma falha em entender o sentido real da promessa divina. Então, Cristo, ele é a chave, ele é a raiz, ele é o centro de todas as alianças de Deus. Apocalipse 22:16 fala disso. Qualquer compreensão dessas alianças com o povo é algo que, se não estiver voltado para Cristo, não vai ter sentido. Não vai ter sentido. Sem Cristo, essas aplicações da aliança de Deus com Israel, elas vão endurecer o coração. É aí que nós vamos entender 2 Coríntios 3, 15 a 16, quando diz assim: até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Também 2 Coríntios 3,6 diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a simples letra, sem Cristo, sem o Espírito, ela apenas mata. Então, apenas quando aqueles aceitam a mensagem que está em Cristo, a sua messianidade, cumprindo a profecia, eu aceito como Senhor e Salvador, o véu então é removido, o véu é removido das letras do Velho Testamento. Então se compreende esse significado, o significado literal da Escritura. E qual foi a intenção original da palavra?
A intenção original da palavra é levar para Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, a chave para o Velho Testamento não é um método, uma forma de interpretar, não, literal, alegoria, mas a fórmula, a chave é alguém. E esse alguém é Cristo. Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Só se entende, o véu só é tirado mediante Jesus. Somente Ele é que nos traz a compreensão de tudo quanto é apresentado ali. As promessas estão lá. O cumprimento das promessas está através de Jesus. Ele é o sim. Que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos entender que somente em Cristo o véu é retirado. Ele deve ser o centro de todas as coisas. Tudo aponta para Ele. Que o nosso pensamento, que a nossa conduta seja cristocêntrica, seja cristológica, que nós possamos ver nele o mais cumprimento perfeito de todas as promessas, porque ele é a assinatura que traz o sim, que traz o cumprimento de todas as promessas e da vida eterna também. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça, em nome deste nome, acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém.